Paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus. Você que está lá em casa, está começando a assistir este vídeo, a graça e paz de Cristo esteja na sua vida. E eu oro para que o Santo Espírito ilumine o seu coração e que você perceba tudo aquilo que for hoje aqui falado. Amém? E neste lugar, nesta igreja, eu pedi a todos que abrissem o Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nós vamos dar seguimento ao nosso estudo dos últimos dias e estamos no quarto estudo. Quero-vos dizer que ainda falta muito para nós acabarmos. Ainda falta muito para nós chegarmos ao último versículo do capítulo 25. Mas tem sido bom porque nos tem alertado para algumas coisas, algumas dúvidas, algumas circunstâncias, alguns dizeres, alguns ensinamentos que aparecem aí nas redes sociais, nas bocas do mundo e até nos púlpitos das igrejas evangélicas. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 29, vamos ver o verso 29, o 30 e o 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos daquela terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer, antes de entrar na mensagem, eu queria fazer só um bocadinho de resumo daquilo que nós já falámos, principalmente da última mensagem, para que nós nos contextualizemos com o que vamos falar hoje. E na última mensagem nós falámos de sinais, os sinais da graça, os sinais do juízo e os sinais da oposição a Deus. Os irmãos se recordam. Sinais da graça é o Evangelho pregado, que está no verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este sinal é irrevogável, ele não para. O Evangelho de Cristo, o avanço do Evangelho, ele nunca vai parar, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Nem que todos os homens da terra se levantem contra o Evangelho, vai sempre sendo pregado. Isto é um sinal da graça, é uma promessa. E depois temos também os sinais do juízo, as guerras, a peste e a fome. Está no verso 6. Jesus nos dá também este sinal. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mista que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. E depois temos também os sinais da oposição a Deus. E estes sinais se dividem em três: é a apostasia, os anticristos e as perseguições ao povo de Deus. E nós vemos isso no verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E no verso 11 diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. No verso 23 diz: então se alguém vos disseres que Cristo está ali, aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E depois temos também um outro sinal da oposição a Cristo no verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados todas as gentes por causa do meu nome. Amém? Estes foram os sinais que nós estudámos até agora, que são os sinais da graça, sinais de juízo e os sinais da oposição a Cristo, a Deus. E hoje vamos falar de um quarto sinal. E vamos ficar só em termos de sinais, vamos concluir os sinais todos agora, com esta mensagem. E o quarto sinal é a vinda do Filho do Homem. Está lá no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos estes quatro sinais, eles levantam muitas dúvidas, eles levantam muitas questões. Possivelmente você, no seu coração, tem levantado algumas questões.
Tem levantado algumas perguntas, algumas dúvidas. À medida que me vai ouvindo falar, as dúvidas começam a suscitar, começam a aparecer. E das dúvidas que mais aparecem é: quantas vezes Jesus virá? Será que vai haver arrebatamento? E como vai ser esse arrebatamento? Como é que será o reinado de Cristo? Qual é o papel que eu tenho nesse reinado? Será que Deus vai destruir o mundo inteiro, tal como nós o conhecemos? Ou vai fazer um reaproveitamento, uma reciclagem deste mundo atual? Será que Deus vai vai criar um mundo a partir do ponto zero? Ou seja, esquecer tudo aquilo que está feito e começar algo de novo? Eu posso vos dizer, meus queridos, que para responder a todas estas perguntas, possivelmente a gente escreveria um livro ou dois para cada uma dessas perguntas. Porque são perguntas lógicas, são perguntas que devem ser colocadas, mas são perguntas que facilmente nós as respondemos, e hoje vou tentar, assim de uma forma resumida, tentar responder a todas estas perguntas que eu penso que está aí no seu coração. Amém? Qual é o contexto deste texto que nós lemos, o verso 29, 30 e 31? E o contexto está aí no versículo do 21 ao 26, que é a grande tribulação. Ou seja, para acontecer o quarto e último sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, primeiro, olha o que eu estou dizendo, é muito importante que você perceba isto. Para acontecer o quarto e último sinal da vinda do Senhor Jesus, primeiro têm que acontecer todos os outros sinais. Jesus não virá enquanto na terra não for estabelecido todos os outros sinais que eu falei. Sinais da graça, sinais de juízo e sinais de oposição a Deus. Por isso é que eu estou muito à vontade, debaixo da palavra de Deus, para dizer que tudo aquilo que o mundo anda aí a pregar é tolice. Porque o próprio Jesus diz: e ouvireis estas coisas, mas ainda não é o fim. Quando dizem assim, o fim do mundo já está aí. Mas está aí porquê? Cristo já veio e não soube? Se calhar estava dormindo. Porque Jesus diz que quando Ele vier, todo o olho verá. Ninguém, mesmo que esteja dormindo, Ele vai despertar. Até os mortos o vão ver. Há algumas décadas atrás, surgiu um movimento chamado misticismo antigo, ligado a umas universidades. Na verdade, eles eram uns arqueólogos religiosos. E eles começaram a anunciar, porque eles descobriram, numas escavações na América Latina, eles descobriram um calendário pré-colombiano dos maias. E eles começaram a estudar aquele calendário e chegaram à conclusão que no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo ia acabar. Você lembra essa história? O mundo estava apavorado nessa altura. Isto não foi há muitos anos, foi há 5 anos, 6 anos. E após um estudo profundo desse calendário, eles chegaram à conclusão que naquele dia, no dia 21 de dezembro de 2012, só não sei a hora, eles não conseguiram confirmar a hora, isso foi uma falha grave deles, porque o mundo podia estar mais atento, assim não estava. Eles chegaram à conclusão que se daria um fenómeno cataclísmico e que ia envolver o Sol. Porquê? Porque o Sol se iria alinhar com o centro da galáxia, destruindo e contribuindo assim para a destruição de toda a lei da gravidade cósmica. E isto iria o que é que se iria dar? Iria haver fenómenos ultranaturais.
os mares cresciam, as rochas, as montanhas se fendiam, e então eles deram como que uma sentença que para o povo do planeta estarem preparados para no dia 21 de dezembro de 2012 isso ia acontecer. Isto foi tão grave, e tomou umas proporções tão grandes que a própria economia de Hollywood, cinematográfica, ela fez uma produção que foi das produções mais caras até hoje já feitas, que é o filme 2012. Por acaso já ouvi, em termos de filme, que está muito bem feito, mas não corresponde à verdade. Porque a verdade bíblica diz que tudo isto irá acontecer. Terremotos, maremotos, tsunamis, fendas na terra e outros fenómenos assim, mas não tenham medo porque não é o fim. Amém? A primeira mensagem que eu quero dar hoje, passar para a igreja e passar para quem me está a ouvir: haja o que houver, falem o que falarem, ensinem o que ensinarem, preguem o que pregarem, descanse o seu coração, porque Deus está no controle da história do universo. É Ele quem controla todo o universo, é Ele quem sustenta todo o universo. Amém? Ele é o ditador da lei de sustentabilidade cósmica. Nada vai acontecer, não vai cair estrelas, não vai cair luas, não vai cair nada, enquanto Ele não permitir. Não é por causa de alguns se levantarem, historiadores de renome, arqueólogos de renome, e depois vêm dar uns bitatezinhos para a internet, ou para as redes sociais, ou para os jornais, ou para as televisões, e aí vão assustar o povo. Na verdade, o povo assusta-se por falta de sustentabilidade da palavra. Amém? Porque o povo que é conhecedor da palavra, o povo sorri para essas notícias. Porque ele está esperando a vinda de Cristo. E ele já está esperando esses terremotos e esses marmotos e todas essas coisas. E se houver agora uma guerra, qual é o problema? Está escrito. É um dos sinais de juízo de Deus. Amém? Então não há nada de que assustar. É bom isso acontecer? Não. É agradável isso acontecer? Não. Mas está escrito, está predito pelo próprio Jesus Cristo. Não foi mais nenhum profeta que predisse isto. Foi Jesus Cristo. Amém? Isto não tem nada a ver com o Apocalipse. Apocalipse é outra história. Apocalipse nos relata o que é o último dia. O último dia. Você está entendendo? O que é que vai acontecer no último dia? Ou para a frente do último dia. Isto já é no milénio. Mas isto não vamos falar ainda. Deixe-me não preparar algumas mensagens que depois logo vos explico isso. Mas por enquanto estamos a estudar os últimos dias. E como eu disse, os últimos dias encaixam-se entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias nós vamos vivendo todos estes sinais. Você está entendendo até aqui? Sem marcar data, repare. Jesus não marca data. Ele é o próprio a dizer que naquele dia e hora só o Pai, nem o Filho sabe. Por isso é que eu me admiro aparecerem tantos estudiosos. É que eu nem sei onde é que eles foram buscar tanta sabedoria para saberem mais que o próprio Jesus. Porque ele diz que nem o Filho sabe, somente o Pai sabe a data e a hora. Mas sem marcar data, Jesus enumera todos os acontecimentos que acontecem antes da sua vinda, está aí no verso 29, e logo depois da aflição, ou seja, da perseguição do anticristo, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Eu pergunto, isto já aconteceu algum dia? Então porquê tanto assustamento? Porquê tanto terror? Porquê é que o mundo anda vivendo, parece louco? No mundo, por acaso eles dizem que os cristãos são loucos, mas eu chamo loucura ao mundo, porque eles vivem numa vida de ansiedade. Eu imagino que alguns, quando se levantam de manhã, eles perguntam assim, será que é hoje? Meu amado irmão, descanse.
tranquilize o seu coração. Está tudo debaixo do projeto de Deus e Ele não falha. Amém. E a palavra de Deus diz que aos seus escolhidos Ele o cuida. Então descanse o seu coração. Na passagem paralela de Lucas, a passagem paralela a esta, Lucas 21, 25 e 26 diz: e haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Esta é a passagem que Lucas nos escreve e tem aqui algumas coisas diferentes. Mas a pergunta é, após isto, o que é que vai acontecer mais? Após os terremotos, após as inundações, é de salientar uma coisa que eu vou fazer aqui em parênteses para você perceber. A terra não vai ser destruída com água. Porque após o dilúvio, Deus, o próprio Deus, formalizou uma aliança com o povo, dizendo, a partir de hoje, tenho uma aliança no céu para que me lembre a mim de nunca mais destruir a terra com água. Portanto, não inventem. Para que estão a inventar aí tsunamis de 40 e 50 metros? Mesmo que eles venham, não vai ser isso que vai destruir a terra. Não é esse o final das coisas. O final das coisas é o que nós vamos tratar hoje. E então, a partir disto, destes sinais todos, cai o sol, cai a lua, cai as estrelas todas, é um descalabro. O que é que acontece mais a seguir? Está aí no verso 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olhe para mim. Curioso. Eu, à medida que ia preparando esta mensagem, ia pesquisando, ia ouvindo, ia vendo outros comentários, outras pregações acerca do assunto, eu achei engraçado. Porque existem muitos que querem dar explicação às palavras de Jesus, que está aqui no verso 30. E depois destas coisas aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é este? E pasme-se, meus amados irmãos, que existem várias explicações para este sinal. Uns dizem que é uma cruz fluorescente no céu que vai aparecer. Sinal de uma cruz fluorescente, deve ser, não sei, fabricada na China, deve ser em LEDs. Ela vai aparecer no céu. Outros dizem que é uma nuvem especial. Em vez de ser nuvem de hidrogênio, feita de água e oxigênio, deve ser tipo uma espuma saltitante no céu. Outros ainda dizem, você está a saber, isto é sério, outros ainda dizem que é uma bandeira rodeada de trombetas. Deve ser algum conjunto musical que deixou cair a bandeira do avião. Agora as trombetas, não sei onde é que eles foram encontrar isso. Bom, tirando estas calamidades de explicações que eles disponíveis para este fenómeno e que caem no ridículo até perante as suas próprias explicações, porque eu acho que ninguém vai acreditar nisto. Você acredita? Uma cruz, uma nuvem, uma bandeira com trombetas, você acredita nisto? Se você acredita nisto, eu fico preocupado. Mas eles acreditam nisto. Tanto que acreditam que publicam. Mas que sinal é este então? A única explicação que há teologicamente, e olhando isto à luz da Bíblia, porque no final do verso 30 diz assim, vou ler no verso 30 todo, que é para você perceber. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então o último sinal, é o próprio Filho do Homem, é o próprio Jesus que aparece, como diz lá João em Apocalipse, montado no seu cavalo branco. Então não inventem cá coisinhas. Põe o pessoal todo a olhar para o céu, que dá-nos torcicolos no pescoço, à procura de fenómenos no céu, pensando que é o último sinal que falta. Mas com explicações ou não, com subjetividades ou não, o que nós vamos ver é o próprio Jesus glorificado. Está a entender?
Em Atos 1, diz assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Eu li Atos 1, versículos 9 a 11. Então os anjos disseram aos discípulos, isto foi no momento da ascensão de Cristo, e quando Cristo estava subindo, os discípulos estavam com os olhos colocados no local onde Cristo desapareceu, envolto na nuvem, e o anjo disse: varões galileus, estão olhando para o céu porquê? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Da mesma forma como o viste ir, ele vai vir. Então não há necessidade de inventar explicações fora do contexto bíblico. E quem acredita nisto, meu querido e minha querida, é mais louco do que esses. Porque nem às criancinhas de 7 anos, se eu contar uma história dessas, ele vai acreditar. Amém? Mas neste dia do sinal do Filho do Homem, muitos vão ficar em plena perplexidade e angústia, ou seja, eles vão ficar atónitos, espasmados, mas por outro lado o seu coração vai apertar. Eles vão constatar que é verdade o que eles diziam ser mentira e não aceitaram. Quantos você conhece que diz: não, isso da vida de segunda vida, isso é Bíblia, isso é ficção? Na nossa declaração de fé, um dos pontos importantes da nossa declaração de fé, crer no Pai, crer no Filho, crer no Espírito Santo, crer no batismo, crer na Bíblia, crer na ressurreição e na segunda vinda de Cristo. Quem não crê na segunda vinda de Cristo, meu querido e minha querida, não alcançou ainda a salvação, porque essa é uma promessa. E há muitos que não creem, até aceitam Jesus, até aceitam a Bíblia, até aceitam o Pai e o Filho, até aceitam a Trindade, mas quando toca à ressurreição e à segunda vinda, aí a coisa descamba. Aí a conversa acaba, porque eles dizem que é uma ficção, mas eles vão saber que é verdade, o que eles diziam ser mentira e não aceitaram. Eles vão se dar conta que é tarde demais para se arrepender. Muitos, meus queridos, muitos naquele dia, eles vão correndo para as igrejas: pastor, ore por mim. Mas já é tarde. É muito tarde. O arrependimento é aqui e o momento é agora. Se você tem que ser alguma coisa para se arrepender, é agora, não é amanhã. Porque a Bíblia diz que você não sabe nem o dia nem a hora, e ele virá como o ladrão da noite. Portanto, se você se quer arrepender, arrependa-se hoje, agora, neste momento, enquanto pode. E nós, os crentes, aqueles que acreditamos em Cristo, nós vamos testemunhar que esta vinda vai ser gloriosa. Eu vou-lhe dar aqui 3 pontos que você vai entender que tipo de vinda é que Cristo vai nos mostrar, nos vai proporcionar. Porque Ele não vai aparecer em sua casa. Ele não vai bater à porta. Ele não vai escolher igrejas para aparecer. Ele virá montado num cavalo branco sobre as nuvens. E será como o raio que cai do ocidente e aparece no oriente. Todo o olho verá. E ele vai vir, ele virá pessoalmente. Isto é uma vinda pessoal. É ele que vem pessoalmente. Não é o anjo Gabriel, nem é o arcanjo Miguel, não. É o próprio Filho de Deus montado num cavalo branco. É uma vinda pessoal. É o próprio Filho do Homem. Mas também há uma segunda característica da vinda dele. É que a vinda dele será visível.
Você repara que eu acho uma piada engraçada. Eu já deixei de falar com essa gente, mas acho uma piada muito engraçada, que a seita das testemunhas de Jeová dizem que os únicos que se vão salvar são 144 mil. Eu não sei que contas é que eles fazem, ou possivelmente se eles acreditam que são salvos. Porque 144 mil, se o planeta tem 7 mil milhões, já vai a caminho dos 8 mil, e desses 8 mil, cerca de 3 mil milhões são cristãos. Ora, como é que eles arranjam o número de 144 mil? Eu até sei onde é que eles arranjaram, mas a explicação deles não é essa. Mas o problema que está aqui é que eles, para eles, a vinda do profeta vai ser pessoal, é individual. Eu aqui na Bíblia leio que é visível. Todo o olho verá. Veja comigo a última parte do verso 30. E verão. Quando Jesus aqui escreve, Mateus, mas foi Jesus que falou, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e verão, isto engloba todo o planeta. Como é que vai ser? Não sei. Porque na minha cabeça também acho confuso. Mas sabendo eu quem é Deus e quem é Jesus, e que para Deus nada é impossível, eu não tenho que duvidar. Porque conhecendo o planeta, se Jesus aparecer no Polo Norte, no Polo Sul, é um bocado complicado eles verem. Mas Jesus diz que ele virá como um raio do Oriente ao Ocidente e todos o verão. Todo o olho o verá. E diz aqui, e verão. Portanto, vai ser uma vinda visível. Não é individual nem às escondidas. Nem é durante a vigília daquela igreja que está a fazer oração a noite inteira. Ou não é quando você está a orar no monte às 4 da manhã e Jesus vai vir só para si. Não. Todo o olho verá. É uma vinda visível. Muitos apologéticos, muitos estudiosos da Bíblia, eu aconselhava-os a estudar mais ainda, eles têm esta ideia. A vinda de Jesus vem em duas fases. A segunda vinda de Jesus divide-se em duas fases. Ou seja, a primeira vinda para arrebatar os santos e conduzi-la às bodas do Cordeiro durante 7 anos. E uma segunda vinda, mas agora não com os santos. Não para os santos, mas com os santos. Eu não consegui perceber qual é o objetivo deste pensamento deles. Não existe argumento bíblico para descrever esta vinda de Jesus em duas etapas. Ela vem de uma vez só. Quando Ele vier agora, vem de uma vez só. E vem para todos, e vem por todos, e todos o verão. Ele será visível a todos. Na língua grega existem 3 palavras para descrever a vinda de Jesus. A primeira palavra diz-se parousia, parousia ou presença. A segunda palavra é apocalipsis ou revelação. E a terceira palavra é epifaneia, ou manifestação. Agora deixe-me ler um texto e você vai perceber. Porque é que ele é visível a todos. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Estou a ler Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Agora veja que eu, na primeira parte do verso 1, disse, porque a graça de Deus se há manifestado. O que Paulo está dizendo a Tito é que Cristo já se manifestou. Foi quando veio a primeira vez. Amém? Portanto, a palavra vinda do Senhor Jesus aqui, neste texto em Mateus, é a palavra grega epifaneia, ou manifestação. Quem se manifesta é o quê? Visível. Sim ou não? Uma presença pode ser individual, cara a cara, e mais ninguém ver. Uma revelação
Também pode ser revelação coletiva ou revelação individual. Mas o que Mateus escreve aqui, a palavra grega para o que Mateus escreveu aqui, a vida do Senhor Jesus, é epifaneia, ou seja, manifestação. Paulo está aqui dizendo a Tito que, pela graça de Deus, se há manifestado, já se manifestou, trazendo a salvação para os homens. O que é que Cristo veio fazer a primeira vez? Trazer a salvação para os homens. Pagar a dívida dos homens. E agora, no verso 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento. Este aparecimento que está aqui escrito em português é a mesma palavra que está aqui na vida do Senhor, epifaneia, ou seja, manifestação. Vou ler então como se fosse em grego. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Você está entendendo? Portanto, a vinda do Senhor Jesus não é individual, é visível a todo o planeta. Cristão ou não, crente ou não, acredite ou não acredite, preto ou branco, amarelo ou vermelho, seja lá qual for a cor, a etnia, a língua, a raça, todo o homem o vai ver. Até aqui você está entendendo? Aqui temos as duas descrições, aqui em Tito, na passagem que nós lemos, temos as duas descrições da primeira vinda e da segunda vinda. A primeira se manifestou para a salvação dos homens e a segunda é a esperança da manifestação da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não virá secretamente, mas Ele se manifestará pessoalmente, visivelmente e em grande glória. E é esta grande glória que eu quero falar agora. Terceira característica da segunda vinda de Jesus. Primeira, é uma vinda pessoal. Porque é Ele próprio que vem, Ele não manda ninguém. Ele não manda Elias, não manda Moisés, não manda Davi, Ele não manda ninguém. É Ele próprio que vem. Segunda, é uma vinda visível. Todo o olho vê, todo o olho pode comprovar. Não há opção para engano. E a terceira característica desta segunda vinda é uma vinda gloriosa e em grande poder. Está aí no final do verso 30. E verá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e o quê? E grande glória. Para a sua primeira vinda, eu quero que você perceba isto, porque isto é muito interessante saber isto e importante também. A primeira vinda foi marcada pelo foco da humildade. Mas nós sabemos que Cristo se despojou toda a sua glória e Ele se fez homem e habitou no meio dos homens. Se fez pecador, embora nunca pecasse, e Ele morreu por um homem, por ser nosso substituto. Mas eu vou confrontar isto com a palavra bíblica, se me permitem isso. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que a outro qualquer, e a sua figura mais do que a que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Por aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Eu estou a ler Isaías 52, versos 13 ao 15, mas vou continuar. No capítulo 53, versos 2 e 3 diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado em todos os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isto é a descrição que Isaías nos faz de Cristo crucificado. Aquelas pinturas de Jesus, todo bonito, lindo, e realmente é uma pintura bonita, temos que dar a mão à palmatória, é uma obra de arte. Com ele, com aquela carinha de anjinho, com aqueles olhinhos azuis, aquela barbinha toda bem feitinha, toda aparadinha, não tem nada a ver com o Cristo crucificado, porque a Bíblia diz que ele estava desfigurado. Era o mais desprezado, desfigurado, e não tinha beleza nem formosura. O próprio pano que limparam a cara, parece que a feição de Cristo, o sangue de Cristo, uma pintura bonita, não é nada disso. O Cristo estava desfigurado, a agonia daquele homem.
já desde o monte de Getsemane, no Monte das Oliveiras, onde ele suou gotas de sangue, ele estava em plena agonia. Quem está em agonia, meus amados irmãos, não há volta a dar, pode meter a maquilhagem que quiser, porque quem está em agonia, quem está em depressão, quem está em angústia, a sua face transfigura-se, portanto ele não tinha beleza. E quando o Isaías está dizendo isto, ele está dizendo que ele estava pior, abaixo, o mais desprezado de todos os homens, homem de dores e experimentado os trabalhos. Portanto, a primeira vinda dele foi marcada no campo da humildade. Ele desceu ao mais baixo nível dos homens. A própria morte dele era a pior morte que foi inventada. A morte de cruz era para os piores, era a mais dolorosa. Amém? Mas eu vou continuar lendo a palavra de Deus que diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Eu li Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Paulo diz que ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, e foi obediente até à morte e morte de cruz. Você tem a entender como é que foi a primeira vida de Jesus? Por isso é que ele, diz a Bíblia, que ele foi como ovelha, como matador, sem nada, sem a sua boca a abrir. Ele tinha que se humilhar. Ele, para ser o nosso representante, ele tinha que ser mais humilde, mais servo, mais abaixo de nós próprios. Você está a entender isto? Mas esta segunda vinda não será mais humildade, mas será em poder e em grande glória. Está aí no final do verso 30. Amém? Em poder e em grande glória. Agora já não é mais em humildade, porque ele agora vai fazer um outro segundo trabalho. Mas nós já vamos falar nisso. O povo do Antigo Testamento, ele teve vislumbres desta glória. Abraão teve vislumbres da glória de Deus. Noé teve vislumbres da glória de Deus. Moisés teve vislumbres, e uns vislumbres bastante grandes da glória de Deus. O próprio povo teve vislumbres da glória de Deus, quando o mar vermelho se abriu, quando a água botou da rocha, quando a nuvem os cobria, quando a coluna de fogo os acompanhava durante a noite. O povo teve vislumbres da glória de Deus. Os profetas, alguns reis tiveram vislumbres da glória de Deus. Os discípulos, eles tiveram vislumbres da glória de Deus, lá no monte da transfiguração, quando Cristo, o seu rosto se transfigurou e ficou em glória brilhante, as suas roupas floresciam. Os discípulos tiveram uma curta visão da glória de Deus. Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, ele olha para o céu e viu os céus se abrirem, e ele teve vislumbres da glória de Deus. Mas agora, com a segunda vinda do Filho do Homem, todo o olho não só terá vislumbres, mas verá a glória de Deus. Amém? Portanto, ele não vem mais humildade, ele vem em poder e grande glória. Esta vinda será em contraste com a primeira. A primeira vem em humildade, nasce uma manjedoura, vive uma vida humilde, carpinteiro, andou humildemente no meio dos homens, não teve catedrais, nem salas grandes, nem estádios para pregar, pregou mesmo ali nas praias e debaixo das árvores. Não teve carrões grandes, helicópteros e jatos, andou mesmo a pé. O único veículo que ele um dia utilizou foi um jumentinho para entrar em Jerusalém. Nem sequer um cavalo tinha, era um jumentinho. Mas ele agora veio, não em humildade, mas em grande glória. Ele veio em forma de cordeiro para se entregar em sacrifício vivo, para que você e eu tivéssemos salvação, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, e com isso podemos aspirar à esperança da salvação. Mas ele agora já não vem mais em cordeiro, ele vem em leão, o leão da tribo de Judá. Ele, à entrada triunfal na cidade de Jerusalém, ele entra
montado num jumento, e todo o povo diz: Hosana, Hosana, bendito aquele que veio em nome do Senhor. Mas ele agora já não vem mais num jumento, ele vem num cavalo branco, cavalgando sobre as nuvens. Glória a Deus. Ele teve uma escolta dos soldados romanos que o escoltaram desde as prisões até ao monte do Gólgota, onde ele iria ser crucificado. Mas ele agora vem com uma escolta dos anjos, uma escolta celestial. Agora é em grande poder e em grande glória. E poder e glória, porque para quê? Primeiro, poder para destruir Satanás para sempre. Ele vai dar um fim ao reinado de Satanás, às obras de Satanás, às hostes espirituais da maldade. Ele vem em poder e glória para destruir o povo ímpio e iníquo que não o quer aceitar e só contradiz e adultera, escarnece das coisas de Deus. Ele vem para destruir essas pessoas. Ele vem com poder e grande glória, para resgatar os eleitos, os perseverantes, os filhos que sempre o acompanharam, sempre o seguiram, mesmo sendo perseguidos, mesmo vivendo baixas circunstâncias, mesmo vivendo baixas necessidades, e perseveraram na fé cristã, na esperança da segunda vinda. É para esses que ele vem em poder e grande glória para os resgatar. Ele vem em poder e grande glória para destruir tudo aquilo que você conhece e criar novos céus e nova terra. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ali, segundo Pedro 3,10. E vi um céu, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu li Apocalipse 21. Amém? Ele virá em grande poder e em grande glória para concluir a sua obra. Ele já fez a sua obra, mas ainda não. Amém? É isso que eu quero que você perceba, meu querido e minha querida. Já, mas ainda não. Tudo aquilo que os homens falam aí, descaradamente, sem sentido de vergonha nenhuma, sem sentido de temor e temor a Deus, medo de Deus. Eu digo aqui muitas vezes, graças a Jesus, que Ele morreu naquela cruz. Por menos do que isto, homens grandes no passado, no Antigo Testamento, morreram debaixo do juízo de Deus. Um desses, ele de boa vontade estendeu a mão para a arca não cair, e ele foi fulminado vivo. Agora imagine se Jesus não tem aplacado a ira santa de Deus em relação à nossa iniquidade, ao nosso pecado. Imagine que Cristo não foi crucificado naquela cruz. As baboseiras que nós dizemos hoje, éramos fulminados automaticamente. Amém? Aí possivelmente haveria temor. Aí possivelmente havia reverência, havia respeito. Havia um gosto pelo sagrado. Nesta segunda vinda, dois sentimentos vão transparecer. Ou seja, por outras palavras, existem pessoas que vão ter um grande terror e existem pessoas que vão ter uma grande alegria. Terror é aqueles que estiveram toda a sua vida escarnecendo de Deus e das coisas de Deus, perseguindo os cristãos, maltratando os cristãos, dizendo mal de Deus e da palavra de Deus. Esses vão ter grande terror na segunda vinda de Cristo. Mas grande alegria àqueles que perseveraram na sua palavra, perseveraram no seu caminho. Embora sofridos, embora chorosos, embora angustiados, embora caminhando por caminho estreito, debaixo de lágrimas e de angústia, e dizendo só Deus, só Deus, só Deus, só a sua graça, só com a sua graça eu consigo aguentar. Esses, na segunda vinda, vão desabrochar de grande alegria. Ao contrário da tristeza dos outros e de terror dos outros. Porque eles pensaram que era mentira, mas eles vão ter a sua oportunidade de constatar que aquilo que Cristo falou e que está escrito nestas palavras, ele vai acontecer. Porque para mim
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Eu sei que você sofre de parto. Jesus sabe que você está sofrendo de parto. Mas Ele diz, espera um pouco, porque ainda não é o fim. Mas bem-aventurados aqueles que perseveraram. A palavra de Deus nos diz em vários pontos. O próprio Jesus nos garante: aquele que perseverar até ao fim, aquele que aguentar até ao fim, aquele que vencer até ao fim, eu lhe darei a coroa da glória. A mesma coroa que está em mim, na minha cabeça, eu te darei. Eu li em Romanos, capítulo 8, os versos 18 a 22. A doutrina da queda lá atrás no jardim, quando Adão pecou e que nos transportou o pecado para nós, deu como herança o pecado à raça humana. Não foi só a raça humana que ficou abrangida. Porque se você for lá ler atrás, você via que os animais não lutavam entre si. Havia harmonia. Por isso é que eu digo que Deus é um Deus ordeiro. Deus faz as coisas ordeiramente. Não faz as coisas ordenadas, ou não é como nós que metemos tudo num tabuleiro e depois é que vamos ordenar. Não, Deus faz as coisas ordenadas. E que lá atrás no jardim havia harmonia. Amém? Havia ordem. E quando Adão peca, quando ele transporta a raça humana para o pecado e, consequentemente, a morte, ele dá a herança não só à raça humana, mas a toda a criação. Você acha que Deus fez uma terra em que houvesse cheias num lado e seca no outro? Você acha que Deus fez uma terra em que consecutivamente houve vulcões e tremores de terra e fenómenos naturais, tsunamis e maremotos? Você tem consciência que Deus fez uma terra assim? Você acha que Deus fez uma terra que é suscetível de aquecer, agora de ano para ano, cerca de 1 a 2 graus? Sujeitando para isso, a Terra a um aquecimento global, pronta a destruir. Você acha que Deus fez a Terra assim? Não. Não. Ela ficou assim por causa do pecado de Adão. Ele transporta o pecado, a destruição para a raça humana e para a criação e para os animais. Amém, igreja? Não havia feras como há hoje. Não havia cães raivosos como há hoje. Estava tudo em harmonia. Adão dominava. Se Adão dominava, todos os animais se sujeitavam a ele. Você está entendendo? Mas com o seu pecado, ele altera toda a história. Olhe para mim. Quando Cristo vier, você pergunta-me assim, com base em tudo aquilo que nós ouvimos e lemos, onde é que estão os novos céus e a nova terra que a Bíblia fala? Onde é que eles serão construídos? O que é que vai acontecer? Eu aqui quero destacar duas coisas. Eu tive a oportunidade de ler de um lado, de ler do outro, e não se consegue chegar a uma conclusão. A Bíblia não nos diz. Amém? A Bíblia não nos diz. O que a Bíblia nos diz é que João viu descer a nova cidade de Jerusalém. Agora, onde é que a cidade vai ser colocada? Se a Bíblia diz aqui no verso 34 e 35 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Quando Cristo diz aqui, o céu e a terra passará, quer dizer que desaparece. Então, o que é que vai acontecer aqui?
Por um lado, toda a evidência bíblica aponta para que Deus utilize o que está criado, ainda que para isso tenha de proceder a uma profunda restauração. Mas é o que eu estou a dizer, a Bíblia não é concreta, a Bíblia não nos informa, não nos revela o que ela fala com o novo céu e nova terra. Será que é um novo céu? Será que é uma nova terra? Tudo indica que sim, mas também tudo indica que não. Porque se eu for ver a passagem do Apocalipse em que a cidade desce, então quer dizer que é sobre esta terra, que Deus não a vai destruir. Mas se eu vou ler passagens destas como está aqui, em que tudo desaparece, tudo se faz novo, então será uma outra terra com outro céu. Amém? Até porque Isaías vai-nos contrariar mais a nossa mente. E abra comigo em Isaías 11, porque eu estou terminando já a minha mensagem. Isaías capítulo 11, versos 6 a 10. Isaías capítulo 11, versos 6 a 10 diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Tudo me indica aqui em Isaías que vai ser reciclado, vai ser uma reconstrução. Ou seja, Deus vai repor a ordem. A ordem que lá atrás foi alterada, Deus vai a restaurar. Mas aonde? Amém? Fica uma pergunta que não há ainda resposta para isso. A esperança é: deixe vir Jesus por agora, você vai ver o que é que se vai passar. Após a segunda vinda de Cristo, uma certeza é que nós habitaremos com Ele, verso 31. E enviará os seus anjos com o rijo e clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Após a segunda vinda de Jesus, meus queridos e minhas queridas, nós, os crentes, os eleitos, os filhos adotivos, os selados com o Espírito Santo, nós vamos habitar com Ele para sempre. E este dia, eu falo por mim, por si não sei, mas eu falo por mim. Este dia é guardado em grande expectativa. O cristão, eu estou terminando já para o final e vou aqui dar umas aplicações para nós, para que você enfrente o que está ouvindo aí, o que está correndo aí. Não vou falar. O cristão não pode viver debaixo dessas filosofias que ensinam que o ser humano deve viver um momento. Você deve ler aí muitas vezes e ouvir: não, nós temos que viver é o hoje. Temos que usar a vida. Esquecendo por isso que existe um outro dia para além deste. Existe um amanhã. Existe uma vida para além desta vida. E vou-lhe dizer uma coisa, caro amigo e cara amiga, e vocês, meus irmãos, que me estão ouvindo. Não se iluda. Porque morrer você não vai morrer. Também não vai dormir. Mas você vai viver. Agora você tem dois caminhos de vida. Ou vive em felicidade eterna, ou vive em sofrimento eterno. Agora, qual é o estilo de vida que você quer viver? A vida não é só isto que nós temos hoje. A nossa vida não são as 24 horas diárias. A nossa vida deve ser um viver no presente preparando o futuro. Amém? Tudo aquilo que você fizer aqui,
a preparação que você fizer da sua vida aqui, isso vai refletir lá. Pense nisto. Há outra vida para além desta. E esta vida terá início e logo depois deste grande e glorioso dia. Pode crer nisso. Você vai ter a oportunidade de viver feliz eternamente, ou vai ter a oportunidade de viver em sofrimento eterno, logo depois da segunda vinda de Cristo. Eu quero dar aqui 2 alertas e fechar esta mensagem. Eu queria que prestasse muita atenção no que eu vou dizer. E a primeira palavra que eu quero falar é para a geração incrédula. Aqueles que andam brincando com a sua própria vida e com a vida dos outros. Aqueles que andam gozando com as coisas de Deus, que andam adulterando a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Deus nos tem dado informação a todos, não é só a alguns, é a todos, através dos profetas e da sua revelação escrita. Você só é ignorante porque quer, meu querido. Não leva mal, e eu agora vou começar a chocar. Nesta fase final da mensagem, eu vou chocar. Pastor, ainda não chocou, se calhar ainda não. Pelo menos não o suficiente. Porque nós só somos ignorantes hoje, se quisermos. Existe uma disponibilidade fantástica de literatura, bons comentários, bons vídeos, a sua própria Bíblia, que você pode dar graças a Deus de hoje poder lê-la tão descansadamente. Você tem a internet que não é só para utilizar nas coisas que o prejudicam, a internet pode ser muito bem utilizada e dispõe de muitos meios para que você conheça verdades. Mas Deus tem-nos falado sobre os profetas e sobre a sua revelação, de que todos os sinais e evidências nos mostram de que este dia virá e está próximo. Já, mas ainda não. Mas ele está próximo. Você pode não o ver, mas ele está próximo. Cada dia que passa está mais próximo, estamos caminhando para o final. Eu costumo dizer que uma pessoa, um homem, começa a morrer desde o primeiro minuto que nasce. Cada minuto que vive na sua vida é um passo que ele dá para a morte, para o final. Cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, a seguir à ascensão e à ressurreição de Jesus, nós estamos caminhando para o final, para a segunda vinda. Você pode entender isto? O que nós observamos hoje, e eu estou a falar porque eu observo hoje, é que esta geração incrédula vê nestes sinais, ela vê os sinais, mas ao invés de se voltar para o Cristo Redentor, ao invés de se voltar para a Bíblia, ela volta-se para a net, para os motores de pesquisa da net, tentando achar explicações científicas para tais sinais, para tais acontecimentos. A violência social, as causas naturais, a degradação social, tudo isso eles vão à busca de explicações na net, nunca na palavra. Os sinais estão sendo dados, mas junto a estes sinais vem uma grande mensagem. E esta é a mensagem que eu queria deixar esta noite. Arrependam-se dos seus pecados, porque você não sabe nem o dia nem a hora, e ele virá como ladrão na noite. Possivelmente não passará esta noite, possivelmente você não verá a segunda vinda, mas você não sabe, eu não sei, nem o próprio Filho de Deus sabe. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se do seu modo de vida, transforma a sua vida, comece a trabalhar em santidade, porque se você não trabalhar em santidade, você não verá a vida eterna em felicidade. Amém, igreja? Esta mensagem do arrependimento dos pecados, ela vem com o Antigo Testamento. Ela é agarrada por João Batista, porque o batismo de João era batismo para arrependimento dos pecados. Os apóstolos reconhecem estas boas-vindas. A primeira eles viveram, mas eles sabem que havia de vir outra.
e que já estava próxima, já nos tempos de Deus. E eles anunciam a declaração que Cristo deixou. E a grande mensagem que Cristo deu ao povo enquanto andou aqui foi: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino já chegou, o reino está próximo. Deixe que eu choque. É possível que você faça parte desta geração incrédula, mesmo estando dentro da igreja. Porque não é o facto de você estar dentro da igreja que vai salvar. Não é o facto de você ser um crente assíduo aos cultos, ativo nas atividades da igreja. Não é isso que vai salvar. Não é o facto de você até saber alguma coisa da palavra. Mas também não é isso que vai salvar. Você faz parte da geração incrédula se você não se arrepender dos seus pecados, se você não der um rumo à sua vida, se você não atentar aos ensinamentos de Cristo que Ele próprio deu e depois deu-nos através dos apóstolos. A segunda palavra que eu queria deixar é para a geração daqueles que já creem em Jesus e que seguem Jesus. E esses que estão nesta categoria possivelmente fizeram a mesma pergunta que os discípulos fizeram lá no verso 2, lá no verso três. Final do verso 3 diz, e os discípulos em particular dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Repare, meu querido e minha querida, olhe para mim. Jesus gasta 2 capítulos do Evangelho de Mateus para responder a uma simples pergunta dos discípulos. E porquê é que Jesus fala tantas coisas? Porquê é que Jesus entra numa linguagem apocalíptica, de terror, para responder uma simples pergunta dos discípulos? Porque possivelmente é a pergunta que você está fazendo hoje a Cristo. Possivelmente quantas vezes você já disse: Senhor, vem depressa, que eu já não aguento mais. Diz-me quando é que tu vens, que é para aliviar a minha alma. Porque é que será que este tema não se encerra aqui no capítulo 24? Ele tem que passar para o 25 e tem que ser acompanhado de uma descrição completa de uma série de parábolas, todas elas referentes ao mesmo assunto. Tudo isso, meus amados irmãos, independentemente da agonia que você esteja vivendo, nunca perdendo a esperança, claro, e eu acredito nisso, da segunda vinda de Cristo. Tudo isto para que nos é dito para nós entendermos que nos devemos preparar para esta realidade. Você tem que estar à espera todos os dias que seja o último dia. O cristão, a verdadeira igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela tem que estar preparada todos os dias. O Velho Testamento nos ensina, eu acho que já foi nisto, que é o noivo que prepara a noiva. Eu assumo um compromisso com a noiva, pede a noiva ao pai, assume o noivado, dá o dote ao pai, mas ele começa a preparar a noiva, ele afasta-se, coloca a noiva na casa dos pais e ele vai preparando a noiva. E quando ele acha que a noiva está pronta, ele vem à casa dos pais e diz: é tal o dia, é tal hora. Você está entendendo? Não é nem o pai da noiva, nem a mãe da noiva, nem a noiva que marca o dia do casamento. É o noivo, quando ele vê e acha que a noiva está preparada. Então a mesma coisa, meus amados irmãos, está acontecendo hoje connosco. Quando Cristo vir que a noiva está preparada, Ele vai marcar o dia do casamento, ou seja, a segunda vinda. Portanto, todos os dias nos temos que preparar. Todos os dias para nós tem que ser, e hoje, a partir de hoje, todos os dias para nós tem que ser o último dia. Tem que ser o último dia. Todos estes textos, 24 e 25 de Mateus, eles nos servem para vigiar e ficarmos prontos. Vigiar e ficarmos prontos.
A nossa expectativa pela vida do Senhor deveria nos proporcionar um especial alento para cuidarmos de nós próprios e da nossa alma, assim como também das coisas do reino, e deixarmos de atentar para as coisas do mundo. O que isto é totalmente ao contrário do que o cristão anda fazendo. O cristão hoje anda atentando mais para a sua vidinha miserável, para a sua reforma, para o seu bem-estar no final da vida, do que para as coisas de Deus, do que para a sua alma. O que lhe vale a si, meu amado irmão, você arranjar um modo de passar uma boa velhice, mas vai perder a sua alma. O próprio Jesus diz: o que vale o homem querer ganhar o mundo e perder a sua alma? Qual é o benefício que lhe traz? Qual é a recompensa? Então começa a atentar para as coisas de Deus, começa a atentar para a palavra de Deus, começa a alimentar a sua alma, começa a preparar a sua alma para receber o seu noivo. O melhor modo de você cuidar das coisas do reino e do Senhor é estar ocupado com as coisas do já, mas ainda não. Lembre-se da história de Noé. Eu vou terminar com isso. A história de Noé nos ilustra muito bem aquilo que nós, qual é o papel, qual é a prontidão que nós devemos estar. Deus ordenou a Noé que fizesse uma arca porque ele estava aborrecido com a raça humana. E disse: Noé, faz uma arca, assim, deu-lhe as medidas, deu-lhe tudo, deu-lhe o plano completo. Noé começou a fazer a arca. Noé demorou 120 anos para concluir a sua obra. Todos os dias ele era gozado. Todos os dias, um velho de 500 anos, a construir uma arca, até aos 620. Todos os dias passava o povo, faziam peregrinações para ir ver Noé a pregar pregos naquela arca, serrar madeira. Todos os dias gozavam com ele. A própria família. Só ficou lá ele, a mulher, os filhos e as noras. E as noras. Mais ninguém. Ele durante 120 anos ele trabalhou somente com uma esperança: no dia que eu fechar esta porta. Porque no dia que eu fechar esta porta, o juízo de Deus vem, porque é a promessa dele. Os homens e as mulheres do tempo de Noé, eles comiam, bebiam, dançavam, divertiam-se, pouco se importando das marteladas que Noé dava naquela madeira. Mas houve um dia que o povo entra dentro da arca e a porta se fecha. Sabe o que aconteceu? A Bíblia não é muito explícita, mas não é muito difícil nós imaginarmos isto. As águas começaram a vir, elas começaram a cair, o povo começou a temer e eles foram bater à porta da arca. Eles foram bater à porta daquele que durante 120 anos martelou, serrou e construiu aquela arca, e foi gozado, e foi enxovalhado, e foi chamado de louco, de doido. Mas quando aquela porta se fechou, esses que gozaram com ele, eles foram bater à porta: abre Noé, e a porta já não se abriu. O próprio Jesus diz: quando a porta se fechar, mais ninguém vai abrir. Quando ele vier, não há volta atrás. Quando ele vier, já não é para salvação. Quando ele vier, ele vem com duas missões. Ele vem para recolher aquilo que é seu e vem para julgar aqueles que não o aceitaram. Olha bem, meu amado irmão e irmã, meu querido e minha querida que me está a ouvir. Se o estou a assustar, a ideia é mesmo essa. Porque esta vinda vai ser, como eu disse, de terror para uns e alegria para outros. Se eu estou a assustar, é porque o seu coração, a sua consciência lhe está dizendo que algo está errado e tem que ser colocado bem. Não há maravilhas, não há passo de mágica, não há estalar de dedos para isso. O que há é uma forte convicção da sua parte de se quebrantar, de se humilhar perante Deus e dizer: Pai, perdoa-me. Pai, perdoa-me os meus pecados. Eu te aceito Cristo como meu Senhor e meu Salvador, como aquele que redimiu a minha alma, aquele que pagou a minha dívida. Esse, meu amado irmão e irmã, esse é o seu papel hoje. Se realmente a luzinha da consciência está aí a piscar, porque você não sabe se vai passar esta noite. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.
Querido Deus, graças-te dou, Senhor. Graças-te dou, Senhor, por esta palavra. Graças-te dou por teres falado aos nossos corações. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que te querem seguir e muitas vezes são mal ensinados, são enganados, Senhor. São conduzidos ao abismo e um dia vai ser tarde demais. A nós estamos aqui, Senhor, estamos a ouvir esta palavra. Nos perdoa, Deus. A tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós, Senhor. Nos prepara, Senhor, as nossas almas. Nos prepara os nossos corações, Senhor. Para que as nossas vidas sejam mudadas. Para que nós possamos transformar a nossa vida, não à nossa maneira, mas para a tua glória. Reverenciando o teu nome, Senhor. Reverenciando a Cristo. Deitando fora, Senhor, os nossos orgulhos, os nossos egocentrismos, os nossos caráteres, o nosso pensamento de altivez, de sabedoria. Quebra-nos, Senhor. Quebra-nos como o oleiro quebra o barro e faz um vaso novo. Para que possamos estar preparados para esse grande e glorioso dia. Para que possamos estar preparados para receber o noivo, Senhor. O nosso remidor. Aquele que veio em humildade, mas virá em glória. Aquele que veio em cordeiro, mas virá em leão. Aquele que veio para pagar a minha dívida. A dívida do meu pecado. Mas que agora virá para resgatar aquilo que é seu. E condenar, Senhor, o ímpio e o iníquo. Graças te dou, meu Pai. Senhor Santo Espírito, eu te peço, Senhor, para que glorifiques esta mensagem no nosso coração, para que ela não se desvaneça, Senhor, com o tempo, mas ela seja glorificada dia após dia, na nossa vida, no nosso modo de viver, para que ela se mostre em transformação real, de preparação e esperança, para a segunda vinda do nosso Salvador. Em o nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. E todo o povo diz comigo, amém. E glória a Deus.